Boa noite, amigos. É um prazer estarmos aqui novamente, né? Procurando estudar, nos preparar para a nossa assistência espiritual através das palavras de Jesus, né? Para a noite de hoje, nós temos o 94 do livro Fonte Viva, né? Que é psicografado pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema da noite é o capacete da esperança. Então, Paulo fala, tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, o Tessalonicenses 5:8. Então, se a gente vai começar a entender um pouco, né? O que é um capacete? Capacete é uma proteção para a cabeça, né? Quem usa um capacete? Normalmente quem usa capacete são motociclistas, motoqueiros, quem anda de bicicleta, quem engenheiro, bombeiro. Então é quem está correndo um certo risco de ter algum acidente e afetar a cabeça, que é o nosso centro do pensamento, né? E de que forma que a gente possa estar pensando, então? Será que a gente é só o pensar que a gente precisa proteger? É só a nossa cabeça? Não. Nosso ser humano, nós temos três fontes importantes de manifestação nossa aqui na Terra, que é o pensar, que está ligada praticamente ao cérebro, e as emoções, o sentir, que simbolicamente a gente caracteriza pelo peito, né? Então é o pensar, sentir e o agir. O agir seria através das nossas mãos, braços, pernas, né? O nosso movimento. Então essas são três instâncias que é importante para a gente estar se manifestando no nosso dia a dia. Então, se a gente só pensa, a gente não entra em contato com o nosso sentimento, mas nós somos, a gente pensa, sente, age o tempo todo, né? Aí vem o Espiritismo e dá uma explicação que nós somos uma unidade mesmo, né? Como assim? O nosso corpo físico é a nossa manifestação do nosso corpo mais material enquanto nós estamos encarnados. Mas ele está ligado através dos fluidos vitais, pelos fluidos da vida, né, vital, através do nosso espírito e perispírito. O nosso espírito, então, é a nossa centelha divina, mas ele é constituído numa matéria que a gente nem não tem capacidade ainda para entender. Mas ele precisa se manifestar através do mundo espiritual e do mundo físico, através do perispírito. Então, nós fazemos uma unidade mesmo. Então, é o nosso corpo físico ligado ao nosso espírito e perispírito. E quem comanda todo esse nosso movimento é o nosso espírito, então, que é a nossa centelha pensante, que também está ali todo ligado ao nosso sentimento, mas ele só consegue se manifestar através do nosso corpo físico quando estamos encarnados. Quando a gente parte para o plano espiritual, então a gente segue com o nosso espírito e o perispírito, que é esse corpo intermediário. Eu estou falando de uma forma bem simples, quem quiser entender melhor vai fazer escola, que a gente tem escola aqui, que a gente aprofunda muito esses conhecimentos. Mas para vocês, né, para a noite de hoje, a gente ter uma compreensão que a gente não só pensa, a gente sente e a gente age. Quando nós desencarnamos, então, o nosso corpo fica no laboratório da matéria. Mas o nosso espírito, junto com o nosso perispírito, ele segue para o plano espiritual para continuar o seu aprendizado. Bom, então, como que então nós temos essas influências do nosso corpo, que é aquilo que ele está colocando aqui, né? Tudo aquilo que a gente sente, a gente
passa, como tem essa íntima ligação, a gente passa para o nosso corpo físico. Muitas vezes as doenças psicossomáticas, elas vêm desse desequilíbrio mesmo entre o nosso pensar, sentir, né, e o agir influenciado no nosso corpo. Por exemplo, se a gente tem um dia muito estafante, se a gente teve muito nervoso, coisas assim, pensou muito, trabalhou muito, é muito comum a gente afetar a nossa cabeça, a gente ter enxaqueca. Quando a gente está muito triste ou muito magoado, sentido, é muito comum a gente sentir o nosso aperto no coração. Então é essa influência, né, de tudo aquilo que a gente está sentindo ligado ao nosso corpo. Quando a gente está depressivo, sem ânimo, muitas vezes a gente não entra no movimento. Então isso, muitas vezes as pessoas começam a ter problemas dentro das suas articulações porque elas não trabalham, né? As articulações, por quê? Porque ela está ainda sentindo o peso da vida, enfim. Aqui é só para a gente começar a entender que nós somos uma unidade. A gente não dá para a gente separar o corpo do nosso espírito e das nossas emoções. Então, tudo aquilo que nós sentimos durante o dia, isso vai interferindo também no nosso corpo e na nossa manifestação na Terra. Agora, nós também vivemos numa relação com o mundo externo. E vamos e venhamos, o mundo externo não está muito fácil não, né? A gente ouve muitas guerras, muitos conflitos, muita desesperança, muitas inseguranças, né? E isso tudo vai nos afetando também. Não dá pra gente colocar que é só as coisas íntimas nossas, dos nossos relacionamentos pessoais. O mundo externo também nos afeta. E é aí que entra então a mensagem do Emmanuel e do Paulo para a gente se proteger. Para a gente se proteger no agir, no pensar e no sentir, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar minha cola. Então a gente tem que eu achei muito bonita essa mensagem porque ela vai deixando de uma forma carinhosa como que a gente tem que agir no mundo quando a gente está passando pelas aflições do nosso dia a dia. Como que a gente tem que ter esperança nos momentos que a gente está passando por dificuldades, né? Como que a gente pode, através do Evangelho, adquirirmos força, sabe, para trabalhar os nossos sentimentos, a raiva, essas emoções tão densas, né? Isso daí prejudica muito o nosso corpo físico, a mágoa, a tristeza profunda, a desesperança. Todos esses sentimentos abatem muito o nosso corpo, mas como também as emoções positivas também, né? Quando a gente tem momentos de alegria, parece que a gente brilha, né? Nossos olhos brilham, a gente está feliz. Quando a gente sente que nós somos amados, né? Ou então pelas pessoas a gente sente aquele carinho, aquela troca de afeição. Quando nós vemos, percebemos a natureza, por exemplo, a gente sente um bem-estar. Então não é só a negatividade, a gente também tem que se nutrir das coisas positivas que se encontram aqui na nossa vida. Porque senão a gente não veio aqui só para sofrer, né? A gente veio aqui como aprendizado. A gente tem que se apegar a todas os instrumentos para nós fortalecermos o nosso espírito, para a gente continuar na nossa jornada e realizarmos tudo aquilo que a gente precisa da melhor maneira possível, visando sempre a nossa evolução espiritual, né? Então aqui, quando ele coloca, eu vou ler alguns pedacinhos e explicar, né? Aí ele coloca assim, olha, contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Mesmo quando a gente estiver passando por grandes dificuldades ou vendo o mundo ainda nessa grande transformação, a gente
tem que nos apegar à esperança que tudo isso tem um motivo para o bem, né? Tudo aquilo que a gente está passando, o objetivo maior é para uma transformação, tanto do planeta quanto também nós pessoalmente. Então, são todas as raízes estendidas para o bem, tá? Aí ele coloca assim: é imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Aquele que conhece que a gente tem a obrigação também, a gente tem que reconhecer que nós temos que agir no mundo também para o mundo se tornar melhor. Né? Faz parte também da nossa missão nós agirmos no mundo, na vida, junto das relações das pessoas, visando também melhorar, sabe? Então, muitas vezes, uma compreensão, um ouvido, um momento de escuta, um momento de oração por aqueles que muitas vezes nos criam mal, ou então um momento de alegria, se a gente vê que tem um ambiente tão pesado, da gente trazer um pouco da nossa alegria para o mundo externo também, para aquela situação que muitas vezes parece tão desafiadora, triste, a gente também pode intervir de uma forma para o bem, né? Essa também é uma responsabilidade nossa quando a gente está aprendendo sobre o Evangelho, da nossa influência aqui no nosso meio, no cotidiano, né? Então ele coloca assim, que por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Então ele coloca que o Paulo, quando ele fala, ele usa como capacete, não como uma touca. Porque o que é o capacete? O capacete é quando a gente vai numa luta, enfrentar alguma situação mais difícil. Então a gente tem que usar o nosso capacete, que é o nosso escudo, que é a nossa defesa, mas de uma forma positiva também. Não é só a gente se proteger e se afastar, é a gente usar, né? Que nem um bombeiro, por exemplo, ele coloca o capacete, mas ele vai ali trabalhar, vai ajudar as pessoas que estão numa dificuldade. Então ele precisa se proteger, mas ele também precisa agir. Ele também precisa proteger o seu pensamento, os seus sentimentos, mas ele também tem que agir de uma forma positiva no mundo. É uma troca, né? Continuando aqui, ele fala: chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Quer dizer, muitas vezes a gente usa o boné, que é uma forma, mas não está como uma proteção, está como um adorno, né? Vamos dizer. O capacete, porém, é indumentária de luta, esforço e defensiva. Então, simbolicamente, é para a gente usar a nossa defesa também e a gente ir para a luta mesmo, né? Para a gente ir de peito aberto, para a gente poder fazer o melhor para nós e pelo próximo, né? E aí ele coloca: e o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal. Então, se nós somos aquelas pessoas que estamos em busca de conhecermos melhor o Evangelho e nos tornarmos os discípulos de Jesus, a gente precisa também pegar todos esses ensinamentos e procurar também colocar em prática na nossa vida. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que colocar o nosso capacete de esforço para a gente também atuar como um discípulo de Jesus, né? Então ele coloca assim: e o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Aqui Emmanuel está falando, né? O plano espiritual,
Os amigos espirituais estão sempre trabalhando a nosso favor, sempre. O nosso anjo de guarda, os nossos protetores, os amigos espirituais aqui, eles sempre nos dando força e coragem. Então nós também podemos estar, da mesma forma, ajudando quem está ao nosso lado, no nosso dia a dia também. Assim como nós recebemos, a gente também pode estar trabalhando em favor dos outros e, é claro, de nós mesmos, né? Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, eu achei muito bonita essa mensagem porque ele está renovando a esperança, sabe? Está colocando para a gente não se apegar tanto às coisas tristes, mas vamos nos pegar ao bem, a vida vai ser melhor, sabe? Que a gente pode estar fazendo tudo para que a gente transforme o limão na limonada, né? Que a gente possa transformar muitas coisas para nós mesmos e para o nosso entorno. Porque é complicado, né? A gente não consegue viver, a gente não vive isolado. A gente precisa um do outro. Então, cabe a nós essa responsabilidade também de fazermos o nosso ambiente, do nosso dia a dia, onde que a gente convive, no nosso trabalho, na nossa casa, procurar ter um ambiente mais harmonioso, com mais esperança, né? Com mais alegria, com mais amor. O mundo está precisando de muito amor. E nós temos a nossa centelha divina, que é um pedacinho de Deus, né? Que nós somos uma essência divina de Deus, que é o nosso amor profundo, que a gente está aqui para desenvolver. Então, quando a gente se ama, a gente também não consegue se amar só nós mesmos, a gente também tem que amar o nosso próximo, né? Então, eu acho que a gente tem que renovar nossa esperança, confiança em Deus, confiança que a gente vai passar pelas dificuldades, que a gente vai conseguir vencer muitas coisas. Vamos colocar nosso capacete não só como proteção, mas como esperança em dias melhores. Boa noite. Obrigada. Continuando assim, nesse pensamento positivo, nessa emoção carinhosa, nesse sentimento amoroso, vamos compartilhar esse momento de bênçãos, de luz, a todos os lugares onde se encontra em conflito, em discórdia, em sofrimento, em doenças, onde quer que se encontre alguém que nesse momento esteja pedindo por ajuda, por prece, que as nossas vibrações carinhosas possam chegar até esse coração deprimido, esse coração aflito. Vamos também pedir a Deus, a Jesus, que nos dê força e coragem para vencermos as dificuldades, para que consigamos abraçar o seu Evangelho e procurar trazer para o nosso dia a dia todos os seus ensinamentos, para nos ajudarmos nessa encarnação a nos tornarmos pessoas mais fortes, mais esperançosas, com mais amor, transformando muito o nosso caminho também, e assim como o caminho dos nossos semelhantes. E assim, vamos como forma de gratidão por termos estado aqui nesse momento, por estarmos recebendo tantas bênçãos vindas de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais. Vamos como forma de gratidão oferecer a prece que Jesus nos ensinou para fazermos essa fonte de ligação de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja.